Boa noite a todos. É com muita alegria de eu estar aqui novamente, né? Principalmente que, como disse a dirigente do trabalho, que é um trabalho que nós estamos iniciando aqui na casa, né? Com os trabalhadores da casa. E a gente fica muito feliz aqui de ver também todos vocês aqui, todos os trabalhadores, né? Vocês não imaginam a minha felicidade e a felicidade de todos nós de receber todos que estão aqui, né? Nós sabemos que todos nós que estamos aqui, né, a gente está nesse ambiente que os nossos irmãos espirituais já prepararam, já com muita antecedência, né? O ambiente da casa já é preparado para que possa receber todos nós, né? E também vocês podem ter certeza que todos aqueles nossos amigos espirituais, às vezes familiares, que já desencarnaram, eles muitas vezes, alguns que estão em situações melhores no plano espiritual, outros que ainda se encontram em situação difícil, né, de aprendizado, porque é difícil, né, a gente desencarnar, passa para o outro lado assim de repente, né, a gente está acostumado só com as coisas da vida material, né, com o conforto da vida material, de repente a gente se vê do outro lado da vida assim e não tem mais aquele conforto, né, é diferente as coisas no plano espiritual. Então muitos espíritos, né, mesmo aqueles que não estão nos acompanhando, que não são nossos familiares, que não são nossos amigos, muitas vezes são espíritos que têm a necessidade e os irmãos espirituais trazem aqui nessa casa. Então, eu tenho certeza absoluta, né, que esse espaço físico pode estar assim com poucas pessoas, né, mas o espaço espiritual que é mais abrangente, que não tem essas paredes, está cheio dos nossos irmãos espirituais. Eu quero dizer também o seguinte, né, antes de falar sobre as parábolas de Jesus, né, que às vezes eu tenho ficado em casa que eu fiz uma pequena cirurgia, né, não vem ao caso, e aí tem aquele tempinho de assistir televisão, de ver determinadas coisas, né. Então a gente verifica que a mídia, né, que faz muitas coisas assim, a gente acreditar que a gente está num mundo ruim, que a gente está num mundo que antigamente era melhor, né? Eu digo o seguinte, nossa, como tem pessoas boas nesse mundo, né? As pessoas que fazem determinadas maldades são uma muito pequena minoria, só que são muito mais valorizadas pela mídia, né? Dá muito mais audiência, então todo mundo... Só que isso daí leva a todos nós, tem pessoas que ficam traumatizadas, não tem mais vontade de sair na rua, não, tem medo de deixar a casa sozinha, né? Tá certo, a gente tem que tomar um determinado cuidado mesmo, né? Mas tem muitas pessoas que ficam doentes, né? Por causa dessas coisas. Então vamos acreditar no bem, acreditar em Jesus, né? Acreditar que nos bons espíritos, que todas essas coisas, né, se afastarão também, primeiramente, das nossas mentes, e com certeza também os maus espíritos que se aproveitam, às vezes, do medo que é gerado em nós, né, eles não vão ter aquele poder de trazer essas pessoas que são dominadas pelas trevas, né, os espíritos, nossos irmãos também, né, os criminosos, de se aproximarem das pessoas que estão com Jesus no coração, com confiança em Deus, né? Então vamos acreditar no bem, em primeiro lugar, né? É como disse Jesus, né? Tem uma parte lá que diz manso como uma pomba, né? E esperto como uma serpente, alguma coisa assim, eu não lembro, mas a gente tem que procurar dentro do nosso coração o bem, né, que existe.
a parábola de Jesus, né? Antes de falar da parábola de Jesus, eu quero dizer o seguinte também, que o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Por que eu digo isso? Eu digo porque quando Jesus esteve aqui, em muitas ocasiões, ele dizia assim, né, eu não posso dizer tudo que eu tenho a dizer, então por isso eu falo-vos por parábolas. E outras vezes ele dizia assim, aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça, né? Aquele que compreender, mesmo naquela época, há muito tempo atrás, que compreenda. Mas ele disse, né, que não vos deixarei órfãos, pois eu enviarei para vocês, está em João capítulo 6, né? O Consolador prometido, o Espírito da verdade, aquele que virá vos trazer tudo o que eu vos falei e mais ainda. E eis que na época certa, no tempo certo, veio através de vários espíritos, mas comandados na época por Allan Kardec, nos trazer as mensagens dos espíritos. E Kardec codificou todas essas mensagens, fez as perguntas para os espíritos, fez os estudos, compilou todas as suas mensagens. Em todos os cantos do mundo, na época, né, os espíritos vinham trazer as suas mensagens e vieram novamente trazer o Evangelho de Jesus. Vieram nos explicar muitas coisas que nós ainda não entendíamos. Então, a parábola do semeador. Nesse mesmo dia, né, Jesus, ao sair de casa, sentou-se na beira do mar, reuniu ao seu redor uma grande multidão. Uma grande multidão, né? E por isso subiu numa barca e todo o povo ficou em pé às margens. Ele lhe disse então muitas coisas em parábolas. Então Jesus, ele falava, como eu disse aí, ele falava por parábolas, porque se ele fosse contar, olha, o mundo espiritual é assim, vocês têm que fazer isso, né? Ninguém ia entender, porque as pessoas antigamente eram muito mais ignorantes, né, no bom sentido, né, do que nós somos hoje. A gente, embora ainda exista ainda muita coisa que a gente tem que evoluir, estamos apenas no comecinho, mas naquela época nós estávamos em situação ainda mais precária. Então, ele disse assim, saiu aquele que semeia a semear. Enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas veio o sol, né, e queimou-se. Pois tinha acabado de nascer e, como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e secou também, né? Afogaram, né, os espinhos. Uma outra ainda caiu em terra boa e dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, e outros 60, e outros 30. Essa parábola eu queria dizer o seguinte, né? Pelo histórico dela, é a única parábola que está em 3 evangelhos. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Então é a única parábola, certo? A única parábola que está em 3 evangelhos. A maioria das outras parábolas estão em 2, algumas estão só em um narrador do evangelho. Essa está em 3. E essa também
é a única parábola que Jesus explicou. Teve outras parábolas que ele apenas deixava para a interpretação das pessoas. Então, ele diz assim, né? Que ouça aquele que tem ouvidos a ouvir, né? Escutais vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito do mal e arrebata o que havia semeado em seu coração. Então, esse é aquele que caiu no caminho, né? Então, a gente interpreta como que somos nós, né? Às vezes, você ouve uma palavra legal de Jesus, no Evangelho, aí naquele momento você fala, olha, está certinho para mim, né? Isso a gente tem que fazer isso aí. Mas, de repente, acontecem as coisas no mundo, né? Acontece ao nosso redor, as pessoas começam a falar. Uma coisa que existe muito, assim, que as pessoas falam, é quando a gente começa a se compenetrar, assim, que a gente não vir no centro, não é isso. Quando a gente começa a compenetrar, que nós necessitamos, assim, nos unirmos com as outras pessoas que pensam igual a nós, né? Fazer uma congregação para fazer o bem, né? Vamos dizer, uma casa espírita, podemos dizer assim. Então, tem as pessoas que estão do lado de fora, que são inspiradas muitas vezes pelos nossos irmãos espirituais, que nos querem ver, de uma certa forma, continuar da mesma forma que nós estávamos. Então, vem lá, inspira a pessoa chega e fala, isso já aconteceu comigo e acontece com muita gente, né? Aí a pessoa começa a falar, você não sai do centro, hein? Você está fanático, nem liga mais para sua família, né? E, na verdade, você está tentando se melhorar, tentando se aproximar de Deus, e as pessoas já estão, e os espíritos também, como diz aqui, né? Que querem que a gente continue da mesma forma, eles começam a nos atormentar através, muitas vezes, dos nossos amigos e dos nossos familiares. Então, se a gente não tiver uma firmeza para a gente poder saber que é exatamente aquilo que a gente quer mesmo, e ir em frente, e passar pelos obstáculos, a gente vai continuar, vai voltar a falar, não vou mais. Ou então, muitas vezes, o que pode acontecer, aqui entra no outro, vamos ver aqui. Aquele que recebeu a semente junto às pedras, e que ouve a palavra, e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, isso dura pouco tempo. Quando lhe sobrevêm as tribulações, as perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Então também, digamos assim, a gente, de uma certa forma, recebe um assédio, principalmente no começo, né? Das pessoas, às vezes na própria casa espírita, né? A gente vai fazer alguma coisa e a pessoa não concorda, né? Ou nós estamos aqui, nós somos todos aprendizes, e a maioria de nós somos, que a gente já sabe disso, né? Somos espíritos de outras encarnações, numa espécie de uma oportunidade valiosa. Porque no passado, várias oportunidades de encarnações passadas que nós tivemos, a chance de evoluir, de crescer, a gente não aproveitou essa oportunidade. E continua, às vezes, não aproveitando e não compreende, né? O Evangelho não diz, né? Indulgência, amor ao próximo, perdão aos inimigos. E às vezes a gente não perdoa uma simples palavra dentro da casa espírita. Porque aqui dentro, na verdade, dentro das religiões, dentro do espiritismo, nós somos criaturas assim, tipo de última oportunidade, última chance, não tem. Talvez Deus sempre vai dar novas oportunidades, mas digamos assim, é mais ou menos o que a gente fala assim, você tem essa última chance. Se nessa não der certo, na próxima você vai ser, em vez de você nascer espírita,
você vai nascer com algum problema muito grave que não vai nem poder mais ser tudo isso que você tem, né? Toda a saúde, toda enxergar, andar, fazer tudo que a gente faz, né? Ter inteligência, nossos órgãos de inteligência serem livres, né? Então, tem que aproveitar essa chance, essa oportunidade. E aquele que recebeu a semente entre os espinhos, né? Aquele que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes do século, a ilusão das riquezas, o sufocam nele essa palavra e se torna infrutífera. E aquele que recebeu a semente em boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção, e ele frutifica e rende 100 por 70, 100, 70 ou 30 por 1. Então, essa explicação de Jesus, eu acho que nem os espíritos fizeram praticamente a mesma explicação que deu Jesus, que foi a única parábola, segundo os teologistas, né? A única parábola que Jesus explicou certinho essa parábola. Ela está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então eu queria também aproveitar a oportunidade e falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo podemos dizer o seguinte, que é o mesmo Evangelho do Novo Testamento de Jesus. Tem algumas passagens aqui também do Velho Testamento para dar uma concordância, né? Então, os nossos irmãos espirituais pegaram passagens de Jesus e os irmãos espirituais deram a explicação através dos espíritos e Allan Kardec complementava através dos seus estudos, né? Então, se você tiver um Novo Testamento normal, é muito bom que se leia. Só que o entendimento às vezes se torna difícil, porque é como antigamente, né? A gente não tem uma explicação em alguns trechos muito lógica, né? E então por isso que leva as pessoas a terem muitos tipos de interpretação. No caso do Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação é bem lógica, né? Dentro do Espiritismo. E a partir do momento que a gente entender também sobre as vidas, a vida que a gente tem no plano espiritual, sobre as nossas encarnações passadas e futuras, né? Que a gente começar a entrar no entendimento, então a gente vai também começar a compreender o Evangelho assim com a razão, né? Porque por isso que muitas vezes também ele diz aqui na parábola do semeador, né, que cai nas pedras, né, cai nos espinheiros. Não é só as pessoas que vêm nos falar, mas é também muitas vezes que a gente não adentra, né? Então o Espiritismo é uma doutrina da razão. A gente tem que acreditar pela razão, não só pelo fenômeno, porque os espíritos se manifestam, né? Os espíritos se manifestam, não nessa reunião, que é uma reunião de palestra, mas eles se manifestam em reuniões aqui especializadas, né? Para esse tipo de conceito, né? Então, os espíritos estão sempre se manifestando, mas aquele que crê só porque o espírito se manifesta, ele vai gostar, vai achar maravilhoso durante um minuto que o Espírito falou, que tal, mas se ele não estudar, não analisar profundamente, não colocar o Evangelho de Jesus dentro da razão, dentro do seu coração, então isso daí vai ser, daqui a pouco os espinhos vêm e sufocam, ou então caiu nas pedras e essas pedras não têm terra e vai continuar da mesma forma, não vai adiantar nada.
Então é importante para todos nós, né, é a gente procurar analisar, procurar estudar, saber por que da bondade infinita de Deus, né? Não acreditar nas maldades do mundo, como eu disse no comecinho, que nos trazem, que nos faz tanto mal, né? Que a gente acaba ficando depressivo, acaba ficando com medo, acaba ficando às vezes doente, né? Porque a mente e o corpo é um conjunto. Quando a gente pensa alguma coisa, como disse Jesus, você pensou, já fez, né? Tem algumas passagens que a gente vê na Bíblia, né, de Jesus, daquela mulher com fluxo sanguíneo, que ela pensava, que ela procurou vários médicos na época, né? Não tinha muita medicina avançada como tem hoje, né? Mas ela procurou naquela época todos aqueles que pudessem a curar e não encontrou ninguém, né? E ela tinha muito dinheiro, até o dinheiro dela já estava terminando. Aí, com muita fé, ela pensou, né? Jesus estava passando lá, no meio da multidão, ela pensou, se eu puder tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. E quando Jesus passou, ela realmente tocou as vestes de Jesus, e aquele fluxo que ela tinha de sangue, né, que já estava levando à morte, ela foi curada. E Jesus, quando passou naquela multidão, ele perguntou aos seus discípulos e apóstolos, né, quem me tocou? E os discípulos falaram assim, você está passando no meio de uma multidão grande, né? Todo mundo te tocando, né? Aí você vai perguntar quem te tocou? Aí a mulher, de longe, assim, percebendo que tinha sido ela, né? Ela falou, fui eu, Senhor. Aí ela disse assim, né? Ele disse assim, né? Tirastes de mim virtudes e tua fé, né, te curou. E em outras passagens de Jesus, né, ele dizia assim, quando a pessoa tinha algum tipo de doença e Jesus curava. Ele dizia assim, vá e não peques mais. E quando era aquela doença que naquela época era terrível, né, que é a hanseníase hoje, que já tem cura, graças a Deus, que não tem mais problema nenhum, mas antigamente era uma doença incurável, contagiosa. Jesus curava, limpava e dizia assim, vai, não contes a ninguém, mas te apresente-te ao sacerdote. Porque naquela época, quando a pessoa tinha essa doença, ela era banida da sociedade, né? Por exemplo, hoje você tem um registro no cartório, então ali antigamente as religiões é que dominavam, então toda a pessoa era registrada naquela religião. Então, quando a pessoa tinha aquele tipo de doença, ela era banida da sociedade e os seus registros era como se ela estivesse morta, né? Então Jesus falava assim, vai, apresenta-te ao sacerdote, né, para que ele possa registrar novamente e testemunhar, né, que na verdade as curas do Messias, que é Jesus Cristo nosso. Para nós encerrarmos, eu gostaria de falar algumas palavras de Chico Xavier. O semeador é Jesus, né? Mas nosso semeador dos nossos corações. Mas teve alguns intermediários na terra, não só Chico, muitos outros, né? A gente não vai ficar falando dos outros, porque o principal é Jesus. São palavras do próprio Chico, não do Emmanuel, que era o mentor do Chico, né? O Cristo, ele não pediu muitas coisas. Não exigiu que as pessoas escalassem aquela montanha mais alta, o Everest, ou que fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, quando eu lembro amar ao próximo como a si mesmo, né, que Jesus nos disse, eu lembro também que ele diz assim,
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e que é leve para as vossas almas, né? Então Jesus nos pede que nós nos amemos uns aos outros. É isso que é o principal. Não adianta muito a gente ir a uma casa espírita, ir numa igreja. Agora, se a gente ir visitar um doente, ir num hospital, ir num vizinho que está necessitado, ir num asilo, ajudar alguma pessoa com palavras, ouvir, essa é a verdadeira que Jesus nos pede, a verdadeira caridade. A gente vem aqui na casa espírita porque aqui é um meio de nós nos unirmos com as pessoas que pensam da mesma maneira e que se ajudam mutuamente através do estudo, através da compreensão, do amor. Então todos nós que estamos aqui, né, todos que estão também pela primeira vez ou que ainda estão iniciando no Espiritismo, vamos compreender que a doutrina espírita é uma doutrina da caridade, do amor. E sobre os bens materiais, Chico disse assim: tudo que criamos para nós, de que nós não temos necessidade, se transforma em angústia e depressão. Então, vamos analisar também os nossos apegos aos bens terrenos. Que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça todos nós, que a paz possa estar agora e permanecer sempre dentro dos nossos corações. Graças a Deus. Obrigado.